Bem-vindos, amigos do canal O Tempo Não Para. Eu sou Jorge Bastos, mais conhecido como professor Jorginho, e hoje a gente traz para um debate, uma entrevista, a Carol Cavalcante, né, nossa companheira de lutas, cientista política. Eu queria que a Carol se apresentasse para a gente também. Jorginho, muito obrigada pela oportunidade de estar participando aqui do teu canal, O Tempo Não Para. Nós vivemos uma nova dinâmica, né, na comunicação, na sociedade. Então, espaços como o seu são muito importantes, inclusive na perspectiva de democratizar a comunicação, né? Já que a maior parte dos jornais e das televisões no Brasil estão na mão de 3 famílias, né? 4 famílias, 5 famílias, poucas famílias controlam, né, todo o meio de comunicação. Então, ter um espaço como esse, que é o seu canal no YouTube, me alegra muito poder vir aqui participar. Bom, eu sou a Carol Cavalcante, sou socióloga, como disse o Jorginho, sou mestra em Ciência Política pela Universidade Federal do Pará, né? E também sou uma militante das causas sociais, feminista, né? Lutei por uma sociedade menos desigual. Bem, o nosso tema é sobre as eleições municipais, né? Um voto consciente que pode ser dado nas eleições que vêm. Então, a primeira pergunta é o seguinte: como é que tu avalia, Carol, essas eleições que agora falta menos de um mês, né? Vão ser uma eleição em que os debates locais vão prevalecer ou elas vão ser eleições nacionalizadas? Qual é a tua avaliação desse contexto dessas eleições 2020? Olha, Jorginho, as eleições municipais elas são muito marcadas pelo tititi da política local, né? O eleitor quer ter as demandas dele respondidas, quer ver as questões do dia a dia dele respondidas, porque a prefeitura acaba sendo, né, o ente federativo mais próximo do cidadão, né? Então, eu não acredito que as eleições sejam nacionalizadas. Acho que há uma tendência de alguns partidos, dos maiores partidos, a querer fazer isso, né? Muito em torno do lulismo, do bolsonarismo, do que vem sendo a polarização de 2018, mas eu não acredito que ela se repita em 2020. Eu acho que a eleição de 2020 não vai ser uma eleição onde o tema da corrupção, por exemplo, vai prevalecer, né? Eu acho que o tema da saúde e da educação deve ser os grandes temas dessas eleições. Nós estamos vivendo uma eleição no meio de uma pandemia, né? As crianças estão sem aula na rede municipal de ensino praticamente o ano inteiro. Até ensaiaram voltar e foi um episódio de contaminação quase que em massa, né? A gente sabe que os dados estão praticamente sendo manipulados. Todos os internautas que acompanham o teu canal certamente conhecem alguém que nesse momento já testou positivo para a Covid, né? E quando você vai olhar os dados da CESPA, dá lá que não teve nenhum caso hoje. Quer dizer, o que é que tu acha? Então, o candidato que dizer o seguinte: vamos vacinar assim que eu sentar na cadeira. Esse já ganhou? Vai ser nesse nível? Olha, eu não acho que seja nesse nível, porque acho que tem várias questões que envolvem um cenário de uma eleição municipal. Seja o asfalto da rua, seja a questão do posto de saúde do bairro, né? Eu acho que tem vários assuntos que mexem com a cabeça do eleitor que estão voltados ali para o dia a dia mais do que ele vive, que a gente chama de tititi da política local, né? O disse-me-disse da política local. E acho que tem outras questões que também são relevantes nesse cenário das eleições de 2020, que é a questão econômica. O Brasil está passando por uma grave crise econômica, né? Nós temos mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. As pessoas querem ter esse problema resolvido, né? Então, eu acho que essa eleição também vai ser marcada por isso, né? Tem todo um debate em torno do auxílio emergencial, nós não sabemos ao certo qual vai ser o impacto do auxílio emergencial. Mas tu acha assim que o eleitorado não vai identificar, olha, esse é o candidato do Bolsonaro, esse é o candidato do Lula? Eu acho que não vai ter, então. Olha, eu acho que nessa eleição o lulismo tende a perder força, né? Embora eu avalie que vai ter uma recuperação da esquerda, as pesquisas inclusive apontam isso, né? A esquerda está bem em Porto Alegre, está bem em Belém, está crescendo no Rio, pode surpreender em Manaus, então há uma crescente nas capitais, né? Mas não acho que o Lula hoje seja a figura das eleições, por exemplo. Pelo contrário, as pessoas não estão falando no Lula. Na verdade, eu acho que esse cenário de pandemia prejudica o ex-presidente Lula, né? O Lula na rede social não é o Lula do palanque. Não é o Lula do palanque. Então, o lulismo, né, das massas, do Lula falando, não é o mesmo do Lula numa live. Então, agora, óbvio que o bolsonarismo, embora o governo do Bolsonaro esteja mal avaliado,
ele, não porque ele queria, sim porque o Congresso aprovou, né, teve a introdução do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, Jorginho, para você ter uma ideia, ele atende 4 vezes mais do que atendeu o Bolsa Família nos 13 anos de governo do PT. Né? Então você tem um mar, né, de gente que está recebendo esse auxílio. E pelo menos o que eu não tenho nenhum dado científico, mas o que eu escuto nas periferias é que as pessoas identificam esse valor como o dinheiro do Bolsonaro. Quer dizer, tu acha então, porque olha, muitos candidatos não estão, digamos, fazendo discurso nacional. Mas o nosso eleitorado, tu acha que o eleitorado nosso ele é porque ele tem uma maioria bolsonarista ou a direita, o nosso... Olha, Belém tem se mostrado uma cidade muito conservadora. O Bolsonaro ganhou as eleições em 2018 aqui. Tem 2 eleições que o Edmilson Rodrigues, por exemplo, não consegue alcançar a vitória. Mas há um desgaste também em torno da imagem do presidente, né? Esse negacionismo dele da ciência, né? Esses ataques às universidades, né? As vergonhas internacionais que ele promove. Então acho que as pessoas já começaram a perceber, né, que esse novo, na verdade, foi uma grande falácia, né? Venderam para o povo brasileiro que bastava tirar Dilma, que bastava tirar o PT, que os problemas do povo brasileiro seriam resolvidos. E que nós estamos vendo de lá para cá, que desde que tiraram a presidenta Dilma, a vida do povo pobre desse país só piora. O preço do gás está nas alturas, a gasolina voltou a subir, as pessoas estão desempregadas, as reformas mais perversas para os trabalhadores foram aprovadas no Congresso Nacional, né? Então você não vê nenhum cenário de melhora para os que realmente nós precisam. A seguinte questão, Carol. Como é que tu explica como voto paraense, né? Em termos da sua consciência coletiva? É o pastor que é o cara que orienta, ou você já tem uma massa crítica? Como é que tu explicaria a ocorrência desse voto aqui em Belém? Olha, Jorginho, eu acho que é uma mudança na sociedade, né? E que o eleitor também acompanha essa mudança. Não dá para negar que as igrejas neopentecostais têm um poder de influência muito grande, né? E foram elas que mais cresceram no último período em Belém. 30% das mulheres de Belém se declaram evangélicas, né? E o que os partidos de esquerda, por exemplo, têm a falar para essas mulheres? Eu acho, por exemplo, que a narrativa das mulheres de esquerda está muito longe, por exemplo, desses 30% da sociedade, né? E não é muito diferente quando você pensa da perspectiva também da narrativa no geral. A sociedade ela não é mais a mesma da década de 80, né? De sindicatos fortes, em que as pessoas formavam opinião pelo jornal, pela televisão, né? Hoje nós estamos na sociedade das notícias falsas, por exemplo. A velocidade do WhatsApp também influencia na opinião do leitor, na construção de opinião, né? Você recebe uma notícia do seu tio, do seu primo, você não acredita que aquela notícia é falsa. Não, meu primo não ia enviar uma notícia falsa, isso aqui realmente aconteceu. Então o eleitor passa a formar opinião também a partir daquilo. Não foi à toa que em 2018, enquanto, por exemplo, os petistas estavam preocupados se a bandeira saía, se o adesivo chegava, se o panfleto chegava, quando o tal do panfleto chegava que você ia distribuir na rua, as pessoas falavam na mamadeira de piroca, falavam que não iam votar no candidato do kit gay, né? Então, há uma nova forma de se comunicar, há uma nova forma de construir opinião e que me parece que os partidos estão distantes de entender isso. E isso, para mim, reflete na posição do eleitorado, por exemplo. O eleitor que elegeu o Bolsonaro, elegeu acreditando em muitas das narrativas que o Bolsonaro pregou, muitas das narrativas que ele contou, muitas das mentiras que foram esperadas em massa pelo WhatsApp. Então, Belém não é uma ilha, né? Nós não estamos distante disso, né? Então, o eleitor de Belém vem se demonstrando, sim, um eleitor conservador, né? O Edmilson perdeu as 2 últimas eleições, perdeu para o Zenaldo, né? Que era um candidato, por exemplo, que entrou na sua reeleição com índice de rejeição altíssimo. Qualquer cientista político dizia assim, não, o Zenaldo tem 78% de rejeição, não vai dar, não vai dar. E ele foi, a partir de um bom programa de TV e a partir também de uma estrutura institucional utilizada para reverter votos embaixo, porque o que aconteceu em 2016 foi um negócio impressionante. Jorginho, você saía de manhã com a rua cheia de buracos, você voltava à noite e estava asfaltado. O eleitor se sente grato pelo aquele asfalto. Então isso também é uma forma de influenciar o voto.
Mas agora nessa eleição, quer dizer, o prefeito não vai poder usar máquina. Quais são as máquinas que vão ser usadas? Então, Na verdade, o prefeito já usa a máquina, né? Se você for ver, Belém virou um canteiro de obras da noite para o dia. O prefeito praticamente passou 3 anos desaparecido, né? E não é de hoje que esse fenômeno acontece. Se você for pensar os 4 anos atrás do Senal, ele começou com o do Somar deixou o BRT, né? Virou um caos, depois ele retomou, parou tudo de novo. E quando começou o programa eleitoral, o Zenaldo entrou no BRT. E o BRT funcionou só para ele fazer imagem para o programa de televisão. E as pessoas em Belém continuam sofrendo hoje o caos do transporte público, né? mas como é que vai ser então você Eu acha acho que a vai ser diferença transferida agora, para eu acho que a diferença agora assim? é que ele, ao não ser o candidato à reeleição, né, ele precisava ter um candidato competitivo, né, que representasse essa base aliada que o Zenaldo construiu nos últimos 8 anos. Acontece que, a meu ver, o Zenaldo não conseguiu manter essa base, ela saiu dividida na candidatura do Cássio e saiu dividida na candidatura do Thiago. Então, a máquina hoje ela tem 2 candidatos, isso é fato, né? O Thiago é o candidato oficial, mas o PSB tem muitas secretarias no governo do Zenaldo. Então você vê que a candidatura do Cássio Andrade não está sozinha, ela conseguiu juntar um leque de partidos em torno, e partidos que são da base do governo do Zenaldo, né? Então acho que essa é a principal dificuldade. Se você for somar o percentual que tem o Zenaldo e que tem o Cássio, o Cássio e o Thiago, você vai ver que se eles estivessem numa única candidatura, eles teriam uma candidatura mais competitiva. Ao se dividir, acaba tendo uma candidatura com menor potencial. Carol, como você caracterizaria o perfil do eleitorado belenense? Qual é a tua avaliação? Como é que, por exemplo, já se o Bolsonaro ele tem um eleitorado de 30%, esse 30% são fiéis, migrariam para uma candidatura que está posta aí? Como é que você avalia isso? Olha, Jorginho, de fato o Bolsonaro tem 30% do eleitor, ele vem mantendo esses 30%, né? Mas ele também faz um trabalho para falar para a bolha dele. Se você for parar para pensar, Bolsonaro não é um presidente de pactuação. Eu acho que, na verdade, nesse aspecto, o Bolsonaro dá uma lição para os petistas, né? Porque os governos do PT foram governos conciliatórios, né? Então você pegava a Cátia Abreu, botava no ministério, chamava o empresário para botar no Sebrae. O Bolsonaro não faz isso. O Bolsonaro está o tempo inteiro radicalizando. Ele quer manter o país dividido. Ele fala para a base dele. Então, se a base dele acha que o coronavírus é coisa de chinês, ele vai lá e diz que é contra a vacina, né, que essa doença não existe e pá. Então, ele fala para a base dele. Ele não está preocupado em falar para o povo brasileiro. Ele está preocupado em falar para os 30%. Então, isso, de certa forma, acaba fidelizando, né, o eleitor do Bolsonaro. Né? Eu não vejo que hoje, em Belém, os candidatos estejam capitaneando esses 30% dele. Acho que o Éder Mauro era quem tinha a maior chance de fazer isso. Né? Inclusive, o Bolsonaro veio em Belém, inaugurou uma pracinha, né, e fez, na verdade, um comício para o Éder Mauro. Mas o partido do Éder Mauro não deu a legenda para ele e ele não é candidato. Né? Talvez o candidato delegado consiga se apropriar mais das pautas conservadoras do bolsonarismo, né? Mas acho que esse é um elemento que não é um elemento decisivo na eleição, porque 30% não decide a eleição. Ele pode levar um candidato ao segundo turno, por exemplo, né? Mas não decide a eleição. Agora, tu achas, por exemplo, que a gente pode tomar as eleições agora, de novembro, como sendo uma prévia para as eleições de 2022, ou tu achas que não tem nada? Não deixa de ser, né? As eleições municipais elas acabam sendo um termômetro para as eleições nacionais. Até porque o parlamento, por exemplo, está todo envolvido, os partidos estão envolvidos em construir a maioria dos municípios e eleger o maior número de vereadores, eleger o maior número de prefeitos, né? Então, não dá para negar que acaba sendo um termômetro. Eu acho, por exemplo, que a esquerda vai ter uma recuperação. Não o suficiente para se comparar com outros períodos, mas vai crescer em relação a 2016, que foi um ano muito duro para a esquerda, né? Foi um ano em que a esquerda enfrentou a eleição com uma presidenta sendo impeachmentada, né? Eu acho que foi um fator muito decisivo assim, nas eleições.
E foi uma eleição que terminou com a participação das empresas. Após 20 anos, as empresas deixaram de participar oficialmente do jogo político, né? Mas não se criou uma alternativa naquele momento. Essa eleição é uma eleição que vai contar com recurso público, né? Eu estimo que mais ou menos algo em torno de 15 milhões deve passar pela conta dos candidatos paraenses, né? Então, para a esquerda, que faz campanhas muito mais baratas, a introdução de dinheiro público permite que os candidatos da esquerda se tornem mais competitivos. Mas tu acha, por exemplo, o financiamento público, claro que é muito positivo, mas não vai ter uma coisa paralela? Se os empresários, os grandes capitalistas sempre tiveram envolvidos no financiamento, de repente eles vão, ou não vai ter uma coisa por debaixo do pano? Tu acha que vai ser um jogo apenas mesmo, uma transparência com dinheiro público, ou vai ter alguma coisa por fora? Olha, sempre tem. Nós, inclusive, temos nos dedicado na universidade a estudar também o financiamento ilícito, né? Pegando os processos, inclusive, de indeferimentos, etc. Mas eu acho que as eleições elas se tornaram mais baratas, né? Elas não se comparam em nada com o que foram as últimas eleições, as eleições anteriores. Se você for pensar, por exemplo, que os partidos gastavam milhões com Zezé de Camargo e Luciano, quando saíam cantores para fazer, aqui perto mesmo, na Aldeia Cabana, tinha showmícios, né? Os famosos showmícios, aquelas megas estruturas. Se gastava milhões com distribuição de brinde, com distribuição de camisa, com distribuição de caneta, tudo que você imaginar caneca se distribuía, né? Então há uma preocupação do judiciário, é bom que se diga que as reformas no Brasil, elas no geral, são introduzidas pelo TSE e não pelos congressistas, né? Ao meu ver, os congressistas não têm interesse em mudar o sistema eleitoral brasileiro. As principais mudanças no sistema eleitoral brasileiro que buscam garantir equidade na disputa eleitoral, elas foram introduzidas pelo TSE, né? Elas foram introduzidas pelo TSE. Então, o debate eleitoral precisa se dar em torno de ideias e não pelo poder econômico, né? Não pelo poder econômico. O poder econômico não pode definir quem serão os eleitos. Então, o financiamento público, ele é muito importante nesse sentido. Então, eu acredito que as campanhas se tornaram mais baratas, né? Que a presença do dinheiro público, ela busca garantir uma equidade na disputa eleitoral, para que o debate se dê em torno das ideias e não em torno do poder econômico. Vamos ver a questão aqui em Belém, né? Belém é uma das poucas cidades em que a esquerda saiu unificada, né? Eu acho que até tu escreveu sobre isso, acho que eu li alguma coisa. Sim, publiquei na Revista Fórum. Foi, né? Então, qual é a tua avaliação? Como foi esse processo da esquerda ser unificada? E também parece que o governador jogou pesado, né? Aqui na nossa... intervindo diretamente nas escolhas. Qual foi a tua leitura, companheiro? Olha, eu vejo como muito positivo a aliança da esquerda em Belém, né? Eu acho que é uma retomada, duas eleições que saíram separados, né? O PT lançou o Freire, depois a Regina. E acho que é um processo importante do ponto de vista do enfrentamento na sociedade. Não foi uma construção fácil, foi uma construção difícil, inclusive do ponto de vista interno do PT, né? É público que o diretório municipal do PT tinha posição divergente, imagina, né? Até uma contradição isso, mas teve o setor do partido que apresentou uma proposta de ir com uma outra candidatura, foi derrotada internamente, passou pela maioria. É a aliança com o Edmilson. Essa aliança não é exclusiva de Belém, né? Em Porto Alegre a esquerda também está unida, né? Tem outras capitais que a esquerda está unida, e onde a gente está dividido está mais difícil o jogo, né? Só ver São Paulo, Belo Horizonte, né? Onde o PT, PSOL, PDT, PCdoB saíram separados, ficou mais difícil. Em Belém o Edmilson lidera, né? Não dá para dizer que está consolidado uma vitória dele, mas é inegável que ele é o favorito nas eleições, né? E sobre essa questão de intervenção, e assim, para concluir sobre o favoritismo dele, acho que se dá também em torno dessa ampla aliança, né, que o PSOL fez com os partidos de esquerda. Então está o PCdoB na chapa, está o PDT, está o P. Então acho que essa aliança não só garante um tempo maior de televisão para o Edmilson, que é uma coisa que ele não teve nas eleições passadas. O tempo do PSOL é 10 segundos, então o negócio para te dizer oi e acabou o programa.
né? Ele acaba tendo um tempo de televisão maior, uma possibilidade de diálogo maior com o eleitor, porque o programa de TV ele é um instrumento importante, né? Mas também garante uma organicidade maior, um número maior de dirigentes, de militantes, né? Com capacidade de diálogo com a sociedade, de convencer outras pessoas. Sobre essa questão das intervenções, eu vejo de forma muito preocupante e diria até que assustadora, né? Eu acho que é a primeira vez na política paraense que nós assistimos o governador pessoalmente intervir nos partidos políticos, né? Se você pega o vídeo que circulou na rede social, o governador ligou para o presidente do PP no momento da convenção para dizer que não queria que o PP tivesse candidato em Belém. Coisas assim que fogem à tradição democrática dos partidos políticos, né? É uma intervenção muito preocupante, né? Uma interferência externa de um outro partido numa série de partidos. Eu vejo isso com muita preocupação. Acho que isso não é bom para a democracia. E em termos de, digamos, como o voto vai ser dado, né? Quer dizer, o eleitor aqui de Belém, ele é um eleitor que está votando com a direita, quer dizer, mas o próprio nome do Edmilson não pode se contrapor a isso. O nome dele, em termos, porque teve uma trajetória pela prefeitura, unificou vários partidos, mas tu acha que, diante dessa configuração desse voto conservador, ele tem possibilidade de, por exemplo, vencer no primeiro turno? Tu não acha que é a diferença? Olha, eu te confesso que eu não acredito numa vitória em primeiro turno, porque o número de candidatos é muito grande, né? Belém é uma das capitais que mais tem candidatos, né? Então, com um número tão grande de candidaturas, mais de 10, é muito difícil a eleição terminar em um turno só, né? Então, acredito que vai ter segundo turno. Bom, o eleitor é muito volátil, né, Jorge? A cabeça do eleitor não é a mesma de uma eleição, de eleição a eleição. O eleitor muda, né? Eu acho que essa é a eleição mais favorável para o Edmilson. Acho que de todas as eleições que o Edmilson disputou, essa é que apresenta um cenário mais favorável para a vitória dele. Pois é, mas as pesquisas não estão, digamos, dando um distanciamento maior para ele, de tal forma que ele possa liquidar no primeiro turno? Olha, ele oscila entre 36%, 38%, no máximo 40%. Isso não é suficiente para ganhar uma eleição em primeiro turno, né? Ao mesmo tempo que nós temos um número de indecisos muito grande em Belém. Muito grande. Mais de 30% dos belenenses estão indecisos. Eu acredito que com o programa eleitoral, com a proximidade das eleições, esse eleitor vai se decidir, né? Há uma tendência para que o eleitor vá escolhendo no cardápio eleitoral a sua preferência. Mas eu não vejo, com essa quantidade que tem de candidato em Belém, um cenário de primeiro turno. Eu acredito que a eleição de Belém vai ser de 2 turnos, e o que está em disputa nesse momento, ao meu ver, é quem irá para o segundo turno com Edmilson, né? Porque tem o candidato da máquina, né? E tem o candidato também de uma outra máquina, que é o governo do estado. Então veja que o Edmilson está disputando uma eleição muito difícil, embora ele esteja com uma maioria com folga, digamos assim, nesse momento, mas não dá para subestimar o peso da máquina de um prefeito e o peso da máquina de um governador. Carol, qual é a sua avaliação? Essas eleições elas vão se dar em plena pandemia. O eleitor ele vai votar ou ele vai se abster? Qual é a tua avaliação? Olha, Jorginho, no Brasil o voto é obrigatório, né? Eu acho que há uma tendência do eleitor votar sim. Eu acho que pode ter uma abstenção grande no eleitor acima de 60 anos, que é o eleitor considerado grupo de risco. Então, eu acho que vai ter uma abstenção, né? E que ela deve se dar nessa categoria, entre os eleitores acima de 60 anos que estão no grupo de risco. Isso, de certa forma, está muito cedo ainda, né? Para a gente dizer, não tem elemento científico para afirmar que isso pode ter algum impacto na eleição ou não. Mas eu, particularmente, acho que o eleitor mais jovem, hoje, ele tem uma identidade maior com a esquerda, né? Acho que são frutos da política dos governos do PT, né? Os governos do PT investiram massivamente nas universidades. Houve uma expansão do ensino superior brasileiro. É inegável, por exemplo, quando eu olho para a geração do meu pai, da minha mãe, da minha avó, a maioria deles não tiveram oportunidade de estudar. Isso é empírico ou tu tem assim, alguns dados assim, que possam... Olha, se tu fores olhar, por exemplo, o número os números do IBGE, né, os números do censo, que mostram o que é, quantos doutores, por exemplo, quantos mestres o Brasil formava na década de 80 e quantos mestres o Brasil formou nos últimos 10 anos, você vai ver que é 5 vezes mais.
Então houve uma expansão do ensino superior, né? Antes, quem tinha ensino superior no Brasil? Era uma minoria, né? Hoje você vê uma massa maior, né, de pessoas que tiveram acesso ao nível superior, seja nas universidades públicas ou seja por meio das universidades privadas, que deixaram de ser um espaço de poucos, né, e passaram a ter uma oferta de crédito, né, de possibilidade para que ingressasse. Então eu acho que a juventude, o eleitor até 30 anos, é o eleitor mais simpático à esquerda, né? E se uma massa, por exemplo, de eleitores acima de 60 anos não for votar, não sabemos que impacto isso tem de fato, né, na eleição, mas pode haver sim um benefício para os partidos de esquerda. Bem, estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? Queria que a Carol desse suas considerações finais e desse uma luz, assim, uma esperança, né, para os trabalhadores, para o povo mais pobre, para o povo mais oprimido. Quer dizer, os candidatos desse campo mais popular, nós temos condições de eleger, por exemplo, uma boa bancada que legitime um futuro prefeito como Edmilson Rodrigues. Bom, Jorge, queria encerrando aqui já agradecendo mais uma vez o seu convite para participar aqui do canal do Tempo Não Para, dizer que eu estou à disposição de vocês para novos convites. Acredito que vai sim ter uma renovação na Câmara Municipal. Acho que há um efeito Marielle nas eleições que já foi visto em 2018, né, com novos atores ocupando o parlamento. Um número expressivo de mulheres negras foram eleitas em 2018 na Câmara Federal. Eu acredito que é possível, nas eleições de 2020, que esse efeito possa ter impacto novamente, ele possa se repetir. Tem muita gente jovem se candidatando, muitas mulheres se candidatando, né? Então eu acredito que vai haver uma renovação, porque a Câmara Municipal de Belém ela é uma Câmara sob nomes de velhos conhecidos da política belenense, né? Filho, esposa, o primo, né? Então são as velhas elites se renovando no parlamento. Eu acredito que as bancadas da esquerda, do PCdoB, do PT, do PSOL vão crescer e acredito muito na vitória do Edmilson Rodrigues. Acho que ela se consolida, né? Mas não tem nada ganho, não tem vitória fácil. É preciso, né, que as pessoas sigam mobilizadas, convencendo outras pessoas para que a gente chegue a um resultado exitoso no segundo turno, porque eu sou dessas que acho que não vai se definir no primeiro. Tomara que a gente tenha uma onda aí de voto útil, porque você sabe que isso é possível, né? O Edmilson na frente, muito na frente, o eleitor começa a dizer, não, vou votar aqui porque é o candidato que vai ganhar, né? É possível esse voto útil e de repente a gente liquida a eleição no primeiro turno. Mas se não liquidar no primeiro turno, se não tiver a onda do voto útil, né, eu espero que o Edmilson vença no segundo turno e que possa ser eleito uma Câmara Municipal que de fato tenha compromisso com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com os que realmente mais precisam. Encerro dizendo para os internautas que nos acompanham, para quem está assistindo esse bate-papo aqui, para reforçar que o voto é o instrumento que nós temos para transformar a nossa realidade. Então é muito importante que as pessoas não vendam o voto, não tem preço, né? Não negociem seu voto, não vendam seu voto, não acreditem em promessas que não vão se consolidar, né? Se o vereador passar na sua rua dizendo que ele vai asfaltar a sua rua, que ele vai construir isso, que ele vai construir aquilo, não é papel do legislativo esse. O vereador não constrói nada, o vereador fiscaliza. Então é muito importante que as pessoas votem conscientes, né? Então eu torço muito aí para que a gente tenha uma onda de novos ventos na política belenense, na política brasileira, porque 2016, sem dúvida, foi um ano muito difícil para todos nós e que se refletiu em 2018 com o conservadorismo vencendo nas urnas, mas acredito numa recuperação e que os trabalhadores e as trabalhadoras, os que realmente mais precisam, possam ter voz e vez no parlamento. Queremos agradecer a Carol e no dia 15 vamos votar nos candidatos que defendem realmente o povo trabalhador e que os amigos do canal divulguem, dê o seu like aí, porque o tempo não para. Eu aproveito, Jorginho, para deixar minha página aqui para quem quiser me seguir. Pode entrar lá no Facebook, @Carol Cavalcante, deixem lá o like de vocês também, me sigam e nos acompanhem pela rede social. Obrigado. Olá minhas companheiras, olá meus companheiros do YouTube.
Eu sou Antelmo Nascimento e quero convidar você para participar do canal O Tempo Não Para. Canal de denúncia, de debate, da conjuntura, um canal atual que vai fazer com que você também se sinta representado nesse canal. Então venha, participe, olhe nossos vídeos, curta e se inscreva para que a gente possa ganhar cada vez mais espaço na sociedade. Muito obrigado.